pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre alimentação. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo contando pra vocês sobre a alimentação dos meninos, desde a introdução alimentar do Matheus, que acho que quem já me acompanha aqui lembra do perrengue que foi pra apresentar comida pro Matheus começar a comer. Então, acho que desde aquela época que eu não faço um vídeo contando, falando como é que tá a alimentação e o que eu acredito como uma alimentação boa, sei lá, para uma criança. Então hoje eu resolvi contar pra vocês um pouquinho sobre como que a gente encara a alimentação e o que a gente tem feito aqui em casa. Vamos conferir? Bom, gente, eu já começo o vídeo falando que eu não sou nutricionista, eu não sou especialista, portanto, eu nunca teria o poder de falar, isso é bom, isso não é. A gente sabe coisas que realmente não são boas para criança, a gente sabe coisas que são boas, mas cada família é uma família, cada dinâmica é uma dinâmica, cada cidade é uma cidade. Então, assim, o que eu vou falar aqui é a minha experiência, a minha rotina com a minha família nessa questão alimentar, tá? Eu nunca fui uma pessoa com uma alimentação saudável, boa, regrada, nunca. Desde pequena, eu comecei a tomar refrigerante muito cedo. Olha, se eu contar pra vocês quantas vezes eu me lembro, né? Eu lembro de mim tomando um suco, tomando água pequena, olha, eu posso contar nos dedos de uma mão. Eu não tomava suco, eu não tomava água, eu era péssima pra comer, eu não comia nada verde, eu não comia salada, fruta, nada. Então, assim, meus pais, eles penaram muito comigo nessa questão alimentar. E, assim, até a minha adolescência, a juventude, assim, eu carreguei esses hábitos de comer muito doce, de tomar muito refrigerante, de comer muita coisa gordurosa. Eu nunca engordei pela genética. Eu puxei muito a minha mãe é muito magrinha, muito pequenininha também, então eu puxei a ela nisso, graças a Deus eu puxei o gênio do meu pai e o físico da minha mãe, né? Então, assim, eu nunca engordei por conta disso, mas eu sempre fui a falsa magra, então nas academias eu tinha aquele percentual de gordura super elevado no corpo, mesmo sendo super magra, entendeu? Então, assim, eu sempre fui, assim, apesar de praticar esporte, apesar de sempre dançar, eu sempre me senti muito cansada, e eu nunca consegui atingir os meus objetivos, né? Então, assim, eu sempre penei muito com a alimentação. O meu marido, ele é o contrário de mim. Ele nunca foi bitolado em questão de alimentação, mas ele sempre teve uma alimentação muito, tipo, natural, muito tranquila. Ele come de tudo. Ele assim, até pedra, se você botar um salzinho, ele come. Mas, assim, suco, água, fruta, variedade de comida, sabe? Ele sempre teve uma alimentação muito boa. E desde que a gente começou a namorar, ele tem me ensinado muitas coisas, assim, eu tenho adquirido novos hábitos. E quando a gente virou pai, a gente viu que essa era uma responsabilidade muito grande, porque nós somos o exemplo, né? E a gente percebe muito isso hoje, que o Arthur já é um pouco maior e ele já questiona as coisas e ele já observa mais as coisas. Então, assim, às vezes a gente tá comendo alguma coisa e ele pergunta, posso comer isso? E não seria uma coisa boa pra ele. O refrigerante, por exemplo, meu marido toma refrigerante. E aí ele fala, posso? O que é isso? Então, aí a gente fica naquela, tipo, é bebida de adulto. Mas aí ele vai numa festa e vê uma criança bebendo. Então a gente fica meio que naquela, né? E aí o que a gente resolveu? A gente fala a verdade. Então, assim, não é uma bebida que vai te fazer bem e a gente não estimula, a gente não incentiva. Meu marido até reduziu drasticamente o refrigerante em casa, porque ele percebe que isso pode ser um exemplo. E eu já não tomo refrigerante, né? Quem me acompanha aí no Voltando à Forma sabe que eu não tomo mais refrigerante. Então, assim, a gente tem procurado ser o espelho pra eles, né? E é claro que sem muito exagero, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, principalmente no segundo filho. Com o Arthur, até 1 ano de idade, o Arthur, assim, não colocou nada de doce. Acho que até mais, assim. O Arthur, eu só saía de casa, assim, com o Arthur se eu tivesse papinha. E, assim, papinha industrializado, o Arthur comeu pouquíssimas vezes. Eu fazia, congelava. Se eu fosse sair, eu tinha que preparar pra sair. Eu sempre fui muito bitolada com o Arthur, né? Depois que ele foi crescendo, a gente ficou meio que mais tranquilo. E com o Matheus a gente foi mais tranquilo ainda. Então, assim, a gente nunca exagerou, a gente nunca permitiu que o Matheus fizesse certas coisas, mas o Matheus começou a experimentar outras coisas mais cedo, como doce e assim. Só que assim, a gente não oferece isso
frequentemente. Não, muito pelo contrário, tá, gente? Mas a gente permite a eles certas coisas que pro Arthur a gente não permitia, né? E assim, e o Matheus, a gente também não tem essa preocupação de ter que ter uma papinha, não. Ele come o que a gente come, né? Então assim, hoje que os meninos já são maiores, o Matheus já tem quase 2 anos, o Arthur já tem 4 anos, né? Como que está a nossa alimentação? Bom, de manhã eles tomam mamadeira. Então, o Arthur toma uma mamadeira de 180 ml. O Matheus, se ele não toma o peito, ele toma uma mamadeira de 120 a 150, mais ou menos isso, né? E aí, assim, de vez em quando, a gente dá um pãozinho. Um pãozinho, assim, eu como pão integral, então eles pegam, às vezes, uma fatiazinha de pão integral, eles dividem. Uma bisnaguinha, de vez em quando. Torradinha, né? Torradinha com requeijão light, a gente dá pra eles. Mas assim, não é sempre. Por quê? Porque nós acordamos um pouco tarde, né? Os meninos acordam por volta de 8h30, 9 horas. Então, até fazer tudo, tal, umas 9h30 a gente tá tomando café. Como a gente almoça muito cedo, eu não gosto de ficar dando muita coisa pra eles, entendeu? Porque eu acho que atrapalha no almoço, eles acabam não comendo muito. Então, assim, de vez em quando eles comem um pãozinho, alguma coisa. De final de semana, ou às vezes quando tá um pouco mais cedo, eles gostam de comer uma banana no meio da manhã. Ou eu dou a banana inteira, eles comem, mas geralmente é uma banana amassada com aveia e mel que eles comem, né? Eles adoram. O Arthur ama. O Matheus, ele gosta, mas não gosta tanto, né? O Arthur bate um pratão, né? Então, às vezes eles comem essa fruta de manhã. Aí quando dá 11h30, a gente desce pra minha mãe pra almoçar. E aí, assim, o almoço é o que tem na minha mãe, né? E a comida é uma comida normal, digamos assim. É arroz, feijão, bife, macarrão, tem estrogonofe. Eles comem de tudo, né? O Arthur gosta bastante de salada, ele come bastante pepino, tomate. O Matheus come pepino, o Arthur adora macarrão. O Arthur adora macarrão com molho branco. Então, às vezes, a gente procura fazer um molho branco com requeijão, um pouquinho de leite. A gente procura fazer, assim, usar um pouco menos de produto industrializado para fazer molho, essas coisas. Mas, assim, no almoço eles comem de tudo, tá? De tudo mesmo. E eles tomam bastante água durante o dia e suco no almoço. Então, o que eles tomam mais é suco de laranja, suco de uva integral, eles adoram, e eu misturo só um pouquinho de água e coloco gelinho pra eles, mas assim, se deixar puro, eles também tomam puro, mas eu acho muito forte, né? Mas aí eles tomam suco, água de coco, nada de refrigerante, eles não tomam nada de refrigerante, né? E aí eles vão pra escola. E aí na escola eles tomam o lanche da escola. E o lanche da escola é um lanche normal. Então, assim, tem cereal, tem iogurte, tem pãozinho, tem torradinha também, tem fruta. Assim, é uma variedade muito grande, né? E eles sempre comem na escola. E aí, quando dá umas 5 horas, eles jantam na escola também. E aí, o jantar da escola também é sempre variado. Arroz, feijão, bife, a comida também normal, né? Eu falo que é bem aquela comida de vó. E é uma delícia a comida da escola, porque eu já comi. E aí, eles sempre comem. O Arthur rapa o prato. O Matheus, como ele ainda tá começando a comer na escola, ele às vezes não come tudo, mas ele come. Os dois comem bem. E aí a gente chega em casa, como a gente chega em casa tarde, por volta de umas 7h30, quase 8 horas, ele chega em casa com fome, porque eles jantaram às 5 horas, né? Então em casa eles comem torradinha, tomam iogurte, eles adoram iogurte, aí eles comem torradinha, pãozinho. Às vezes a gente janta aqui, né? Eu e meu marido, a gente faz janta, eles comem de novo com a gente. Então, se a gente janta mais cedo, a gente aproveita e dá. E a gente aqui em casa, a gente janta coisas bem leves, assim. A gente não usa praticamente 0% industrializado. Então, os legumes que a gente usa é tudo congelado. Carne, é tudo carne magra. A gente come bastante coisa integral. A gente come bastante salada, bastante verdura. A gente come bastante proteína à noite. A gente come pouco carboidrato, mas tem carboidrato. Então, assim, pra eles também é uma coisa bem saudável, que não vai pesar tanto, né? Então, aí, às vezes, ou eles jantam com a gente, ou tomam um lanchinho com a gente. E aí, depois, eles tomam uma mamadeira pra dormir. Então, essa é a rotina de comida deles, assim. Eles comem de tudo. O Arthur é muito bom de boca.
Ele come de tudo, o Matheus também experimenta de tudo, isso é muito bacana, a gente não tem privado eles de nada. Eles comem doce, eles comem chocolate, eles comem balinha, essas coisas. A gente tem procurado algumas alternativas menos assim, né, com doce, vamos ver se ajuda, porque eu sou uma formiguinha e eu tô deixando de comer um pouco de doce, então a gente tá querendo também mostrar pra eles algumas outras formas de comer doce, mas eles adoram brigadeiro, adoram bolo, adoram essas coisas. Quando a gente vai em festa, a gente não priva eles de comer nada, a gente prefere, assim, um assado, um quibe, uma esfirra quando a gente vai em festa, mas a gente permite que eles comam algumas coisas, até porque eles não comem muito e não chega a ser uma coisa que, nossa, ele comeu tantas coxinhas fritas, eles não são assim, tá? E eles não tomam refrigerante quando eles saem em festa, nada disso, sempre água ou suco, eles mesmos já pedem por isso e não fazem questão, até porque eles não sabem o que é um refrigerante e não sentem falta, né? Então assim, gente, a gente é muito tranquilo na alimentação, a gente não fica bitolado de não pode dar isso, não pode dar aquilo, mas a gente controla, a gente oferece muitas coisas, mas a gente também controla muitas coisas. A gente tem começado a se controlar pra mostrar pra eles que eles podem comer outras coisas. O Arthur, ele é um pouquinho mais teimoso, digamos assim, porque ele já tá começando a ter opiniões e vontades, então às vezes ele fala, que isso eu não gosto, isso. A gente com calma vai tentando oferecer pra ele, às vezes ele come, ele gosta. Mas assim, a nossa alimentação não foge muito do tradicional. Eles não gostam, assim, de comida japonesa, eles não curtem muito. O Matheus gosta um pouquinho do arroz e tal, mas eles não curtem coisas tão assim diferentes. Eu acho que isso com o tempo eles vão querendo experimentar ou não, né? Mas é isso, gente. Essa é a nossa alimentação aqui. É uma coisa bem tranquila. E eu acho que é uma coisa até que saudável, porque eu acho que tudo que você faz sem muito exagero é bom. Então, eles comem de tudo e eles não comem coisas que realmente não fazem bem. Então, é difícil comer embutido, é muito difícil. Assim, o Arthur come um peito de frango de vez em quando, sabe? O Arthur ama muito queijo, então o Arthur come bastante queijo. Então, assim, eles comem coisas boas e a gente evita de dar coisas que a gente sabe que não vão fazer bem pra eles, né? Mas então é isso, essa é a alimentação dos nossos pequenos aqui em casa. E vocês, como é que lidam com isso? Vocês são radicais, não são? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Deixa aqui pra mim que eu adoro compartilhar essas experiências com vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se inscreve aqui no canal pra receber as nossas atualizações e fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Beijo!